Meus queridos irmãos e irmãs, reflitamos sobre a palavra de Deus que nos foi proclamada hoje nesta celebração. Este evangelho que acabamos de escutar é um tanto quanto intrigante. Jesus, ele anuncia aos seus apóstolos a sua morte. É interessante como o diálogo de Jesus com os seus apóstolos é sempre uma tentativa de elevar os apóstolos para uma reflexão mais sublime. E os apóstolos, como toda a humanidade, como nós também, sempre temos dificuldade de enxergar além da nossa própria realidade. Quem participou da missa nas semanas anteriores devem se lembrar quando Jesus fala do pão da vida, do pão do céu, e o povo pensando só na cesta básica, só na comida de graça, só na necessidade do estômago. Hoje Jesus fala sobre a necessidade que tem de morrer para esse mundo. Jesus fala da morte, mas não uma morte como destruição, não uma morte como o fim dos tempos, não uma morte como a aniquilação da humanidade, mas uma morte como renascimento. E os apóstolos e as pessoas que estavam em volta de Jesus, mais uma vez, não conseguem elevar a reflexão, não conseguem transcender, estão ali, impregnados nas coisas do mundo, não conseguem enxergar uma vida além desta vida terrena. Mas será que nós também conseguimos? Será que nós de fato acreditamos na vida eterna? Será que nós de fato esperamos o céu, desejamos o céu? Porque às vezes nós estamos tão apegados às coisas do mundo, aos nossos amores humanos, às nossas vaidades, aos nossos prazeres, aos sabores deste mundo. Estamos tão apegados que queremos que o céu seja aqui. Queremos que o céu seja aqui. Mas para alcançar o céu é preciso desapegar-se das coisas deste mundo. Não desprezá-las, mas desapegar-se. E Jesus nos ensina isso no evangelho de hoje, quando ele fala da sua morte. Quando ele fala que o Filho do Homem, que é ele, o Cristo, deve morrer na cruz. Mas a morte não terá a última palavra. A morte não vencerá. Jesus também hoje, nesta missa, para todos nós, com este evangelho proclamado, quer nos convidar a enxergar a vida além da morte. E permitir que a esperança invada o nosso coração. Mesmo em meio a esses terrores de uma pandemia que já ceifou muitas vidas, que nos causa medo, que afastou as pessoas da igreja, que nos ensinou a viver mais no recolhimento, que a esperança não nos falte. A cruz de Cristo não é o sinal da derrota, mas é o sinal da vitória. A vitória de Deus sobre a morte, a vitória de Deus sobre o demônio. E nenhum mal neste mundo é maior do que a vitória de Deus em nossa vida, ainda que passemos pelos males, pelo vale escuro e carreguemos a cruz. A graça de Deus é maior na nossa vida, que nada tire a nossa esperança. Então, quando Jesus e os seus discípulos chegaram em Cafarnaum, perguntaram a Jesus, ou melhor, perguntaram a Pedro: Jesus paga o imposto ao templo? Vejam como as pessoas estão apegadas em coisas pequenas. Jesus é o pagamento pela nossa salvação. O seu sangue é o maior pagamento pelo resgate da humanidade, e as pessoas ali preocupadas se Jesus pagava o imposto ao templo.
É claro que nós devemos ter o nosso compromisso financeiro com a nossa igreja, porque é uma instituição que está neste mundo. Claro que nós temos o nosso compromisso com o dízimo, a nossa responsabilidade com o templo, com a casa de Deus. Mas a gente não paga pela salvação. A gente não paga pela graça de Deus, porque já fomos comprados. É uma palavra feia, eu sei disso. Mas fomos resgatados pelo sangue de Cristo na cruz. Perguntaram para Pedro: o teu mestre Jesus paga o imposto ao templo? Cabecinha miúda, cabecinha apegada às coisas do mundo. Então Jesus faz uma interrogação para Pedro. Pergunta: Pedro, o rei cobra o imposto, as taxas, dos servos, dos súditos ou dos seus filhos? Pedro disse: dos súditos, porque os filhos já são livres, porque os filhos não precisam pagar pela graça do seu pai que é rei. Por que esse comentário? Jesus quer mostrar para todos nós que nós somos filhos de Deus, que nós não somos escravos, que nós não somos servos abandonados, somos filhos de Deus. E como eu disse, resgatados, comprados pelo sangue de Cristo na cruz. Não somos escravos, somos livres. Livres para alcançar a salvação. Não somos escravos nem do demônio. Deus venceu a cilada do demônio na nossa vida. Temos a graça de crescer na fé, os sacramentos, o batismo, a Eucaristia, a confissão, os meios que Cristo deixou nessa terra para alcançarmos a herança de filhos, para não mendigarmos. Cristo nos resgatou, Ele pagou por nós a salvação. E então, para terminar o Evangelho, Jesus disse a Pedro: Pedro, para que esse povo não fique aí incomodando, preocupado com a taxa do templo, vai no mar, pega um peixe, arranca uma moeda da boca dele. Uma coisa meio milagrosa, né? A gente não fica achando moeda de ouro na boca de peixe. Mas isso aconteceu, Jesus pediu a Pedro que fizesse isso. E da boca deste peixe tirou-se uma moeda para levar ao templo. O que é isso? Qual o simbolismo desta fala de Jesus? Penso que vocês devem conhecer lá no Antigo Testamento a história do profeta Jonas, que foi jogado ao mar, foi engolido por um grande peixe, ficou na barriga deste peixe por 3 dias, depois o peixe vomitou ele, né? Deveria ser muito indigesto Jonas, né? Nem o peixe o quis. Jonas é uma prefiguração de Cristo, que por 3 dias ficou na sepultura, mas venceu a morte. Cristo, como Jonas, ficou 3 dias na sepultura e Ele venceu a morte, sendo o pagamento da nossa salvação. Mas hoje nós estamos na novena de Nossa Senhora da Abadia. É a Mãe de Deus. Os inúmeros títulos que Nossa Senhora recebe é a mesma Mãe de Deus. Estamos nos referindo à única Mãe de Deus, Maria Santíssima, esposa de José, agraciada pelo Espírito Santo, escolhida por Deus, que recebeu o anúncio do anjo Gabriel e gerou em seu ventre o Filho de Deus, o Verbo eterno do Pai. E esta mulher, tão grande, tão amada pela humanidade, por tantos bens, tantas graças alcançada por meio dela, recebe inúmeros títulos, conforme a devoção, conforme a fé, conforme o lugar. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, de Lourdes, Nossa Senhora das Graças, Nossa Senhora da Assunção, Nossa Senhora da Abadia. Nossa Senhora da Abadia é venerada
no dia de Nossa Senhora da Assunção. É a mesma Nossa Senhora, mas com o título de Nossa Senhora da Abadia. Lembramos daquela imagem que desde o século IX, em uma abadia é um convento, onde tem um abade ou uma abadesa, é um convento, e lá nesta abadia, a imagem venerada, amada, diante da imagem, muitas pessoas rezavam e alcançavam graças. Essa devoção chegou ao Brasil. Os portugueses trouxeram para nós a nossa fé. Os portugueses trouxeram para nós a consciência de sermos filhos de Deus. Os portugueses trouxeram para nós também a devoção à Nossa Senhora da Abadia. Se você se diz devoto desta imagem, deste título de Nossa Senhora, agradeçamos, porque recebemos esta graça em nossa terra de Veracruz. E ela é venerada no dia de Nossa Senhora da Assunção. E aqui eu termino a minha reflexão. O dogma da Assunção foi o último dogma proclamado pelo Papa Pio XII em relação à Virgem Maria. A Santa Mãe de Deus, pelos méritos de ser a mãe do Filho de Deus, foi preservada do pecado original, Imaculada Conceição, e não tendo pecado original, foi assunta, foi levada ao céu, em corpo e alma, sempre em vista e sempre pelos méritos de ser a mãe de Deus. Maria recebeu por antecipação a graça de Cristo, não teve pecado. E por não ter pecado, ela também antecipa para nós a graça do céu. O que aconteceu com Maria é um privilégio, claro, mas é também um convite para todos nós, alcançar o céu. O padre começou a reflexão falando sobre a esperança e o desejo do céu. Nossa Senhora é a mãe da esperança. Se ela subiu aos céus, então nós devemos ter a esperança de que lá tem um colo que nos aguarda, tem um braço materno para nos acolher, para nos levar até o seu Filho Jesus. Tem uma mãe que prepara para nós o caminho para contemplarmos a glória eterna de Deus, porque ela já está lá. Ela já está lá, contemplando, recebendo esta glória. E com ela, todos nós somos chamados, um dia, a contemplar a Deus. Que Nossa Senhora da Abadia, ou chamada de Nossa Senhora da Assunção, ou qualquer outro título dado a ela, ponha em nosso coração esta esperança. A esperança de que a nossa vida é maior do que os sofrimentos deste mundo. Que ela coloque em nosso coração a esperança de alcançarmos a vida eterna, onde não haverá mais choro, nem ranger de dentes, nem lágrimas, nem tristezas. Que esta esperança nos leve para o céu. Num momentinho de silêncio, te convido a pedir a Deus esta graça de viver a esperança em seu coração.